Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Então, como que vocês vão comer o corpo de Jesus? Na comunhão, comendo o pão. Como vai tomar o sangue dele? Na comunhão, tomando o vinho ou o suco de uva. Mas quando que isso aconteceu? Foi no primeiro domingo do mês? Ou no primeiro shabat do mês? No último shabat do mês? No último domingo do mês? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu num moed. Isso aconteceu num tempo determinado, conforme nós lemos no começo, quando Deus diz: estas são as minhas festas. Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e estamos dando sequência ao estudo das festas do Senhor. No vídeo passado falamos sobre a festa semanal, que é a festa que celebra a criação do mundo, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele santificou o sétimo dia, ele descansou, e o Shabat é uma lembrança disto, ok? E agora nós vamos falar das 7 festas fixas do Senhor. Festas fixas e anuais, né? São festas determinadas por Deus. Eu não vou me alongar muito, mas se você não assistiu o primeiro vídeo, seria bom você assistir, porque nós tratamos sobre pontos importantes aí da festa do Senhor. E por hora, o que eu posso dizer neste momento aqui, só para ficarmos meio alinhado um pouquinho, quem não assistiu, é que essas festas fixas do Senhor são santas convocações. E nós vimos que as festas são moed, ou moedim no plural, que são compromissos e datas estabelecidas. O homem não pode mudar, ok? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, deve estar aqui na lista, né? Ou procura aí o primeiro vídeo que nós estamos explicando isso. E agora nós vamos falar sobre Páscoa, ou Pessah. O judeu chama de Pessah. Muito bem, essa festa é uma das mais importantes festas. E tem algo muito grandioso aqui para você que está fazendo techuvá, para você que quer realmente servir a Deus de verdade, e ainda que você descubra que talvez a sua religião tenha te enganado por muitos anos, como aconteceu comigo, mas você quer a verdade, né? Você quer o tesouro escondido, né? Como eu já disse, essas festas estão escondidas, porque elas fazem parte do tesouro de Deus que está escondido. O reino de Deus é como um tesouro escondido, como Yeshua, como Jesus nos falou, né? E deixou registrado na Bíblia. Muito bem. Vamos agora falar da Páscoa. São estas as festas fixas do Senhor. Veja que mais uma vez Deus deixa claro que a festa não é do homem, é de Deus, ok? E olha que interessante aqui. De quem que é essa festa? No hebraico, está aqui, olha. Yud, Rev, Vav, Rev. É o tetragrama sagrado. As festas é do Eterno, ok? Então, agora vamos falar das 7 festas fixas. Se nós olharmos aqui no início, também fala. As festas fixas do Senhor. De que Senhor? Yud, Rev, Vav, Rev. O tetragrama. Então, Deus está deixando muito claro as festas de Deus. Tem pessoas que celebram as festas da religião. Deus tem uma convocação para que celebrem as festas, os moedim dele, ok? A primeira festa foi o sábado, a segunda aqui, que ela é anual, ela está aqui, olha. São essas as festas fixas do Senhor. As santas convocações, de novo reforçando, são convocações, está muito avisado. Você que faz parte do reino de Deus não pode faltar. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então veja só, aqui nós temos um problema, porque há muitas religiões aí que dizem que celebram Páscoa.
mas não é do tempo determinado. Deus determinou tempo para a Páscoa. Nós falamos desde o início que você vai encontrar a pessoa de Yeshua ou Jesus em todas as festas bíblicas. No sábado nós já vimos, agora vamos ver em Páscoa ou em Pêssar. Então, aqui está claro que Deus está dizendo, proclamareis no seu tempo determinado. No tempo determinado. Não é quando nós queremos ou quando é melhor para as pessoas comparecerem. É no tempo determinado. E aí diz, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, ou Pêssar. Veja qual é a data. A data é no 14º dia do mês. Que mês é esse? O primeiro mês. Para você saber que mês que é esse, você precisaria voltar um pouquinho. Vamos lá para Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Veja o que diz aqui, olha. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Estavam no Egito ainda. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. E aí, vamos... um cordeiro sem defeito. Eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo. E aí ele fala, tomarão sangue... E guardareis até o 14º dia. 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem naquela noite, comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então veja só, quando é o primeiro mês? Esse mês é o mês conhecido como Nissan, ou Abib. Tá? E Deus conversou com Moisés, Deus chamou Moisés, e aí ele falou, este será o primeiro mês para você. Ali, embora o judaísmo não celebre o ano novo no dia 1º de Nissan, todo judeu religioso, pelo menos, ou que tem um pouquinho de apreço pela Torá, porque tem muito judeu, tem judeu ateu, né, hoje, enfim, não vou entrar nessa questão, mas o judeu e também o não judeu que segue a Torá, que segue a palavra de Deus, celebra a Pêssar no dia 14 de Nissan, ou 14 de Abib. Então, 14 dias antes da primeira Páscoa, Deus chamou Moisés e estabeleceu, este será o primeiro dos meses para vós. Então Deus criou um calendário para o povo judeu. E o povo judeu segue esse calendário de festa, ok? Só o que não fazem? Não fazem uma festa e Deus não mandou fazer festa de ano novo. Mas naquele momento eu entendo que Deus estava determinando que aquele seria o ano novo. Os judeus celebram duas festas de ano novo, na verdade, né? E uma delas é lá no 7º mês. Devo falar sobre isso quando nós chegarmos na festa oportuna para isso. Porém, eu já vou deixar claro. Eu tirei, o canal chama Tirando os Óculos Romano, porque eu tirei os óculos, a visão de Roma para ler a Bíblia, e eu não vou vestir os óculos do judaísmo para ler a Bíblia, ok? Então, eu não reconheço a festa de Ano Novo que o judeu reconhece. Eu não reconheço. Mas ela é feita junto com outra festa, que essa festa eu reconheço. Eu explico do tempo, ok? Se o Eterno permitir, a gente vai chegar lá e vamos explicar. Por hora, estamos em Pêssar, Páscoa. Então, Deus, ele convocou
que no 14º dia desse primeiro mês, e é um calendário que ele muda. Então, às vezes ele cai entre março e abril, às vezes cai mais para abril. Ele tem uma diferenciação, mas é possível seguir. Temos o calendário. Se alguém quiser o calendário, ele vem desde o século I até os dias atuais. Você consegue ver em cada dia que caiu as festas de Deus durante esses 2 milênios. Você consegue consultar. Eu tenho um calendário aqui e eu posso mandar para você. Se você, na verdade, se você entrar em contato comigo, né? Você ou manda o seu e-mail para mim, se você quiser, ou você pode mandar um e-mail para Robson, não, manda no e-mail do canal, tirando os óculos, junta 2 Os, tá? Tirando os óculos romano@gmail.com, e eu posso te mandar esse calendário, tá bom? Muito bem. Então, Deus determinou que aquele seria o primeiro dia do mês, do ano, né? E no dia 14, no dia 10 deste mês, eles iam separar um cordeiro por família, enfim, conforme as instruções. E no dia 14, eles iriam sacrificar esse cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nas vergas das portas, e iriam celebrar a Páscoa, a primeira Páscoa a ser celebrada, né? E ela deve ser celebrada no dia determinado, seja o dia que for. A Páscoa celebrada no domingo, que o pessoal faz, não tem nada a ver com a Páscoa que Deus determinou. Se nós olharmos, né, repararmos na Bíblia, nós vamos ver alguns pontos muito, muito importantes e gritantes. Veja só que interessante. Essa Páscoa que Deus nos manda, ela diz, olha, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. E aí ele fala, 7 dias comereis pães ázimos, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E aí vai seguindo as instruções. O que isso tem a ver com a Páscoa dominical, que é feita todos os domingos? Nada, absolutamente nada. Por quê? Na Páscoa não se come nada de fermento. Antes da Páscoa nós tiramos de casa tudo que é fermento, massa, macarrão, mesmo macarrão ali cru, tudo que pode ter fermento ou fermentar é tirado de casa. E a Páscoa deve ser celebrada, o Pêssar é celebrado sem nada de fermento em casa e também sem nada de fermento dentro de nós. Devemos tirar o fermento do pecado também. Não há, no caso, nada que contenha fermento, e há elementos como pães ázimos, pão sem fermento, e ervas amargas. São 2 elementos que não pode faltar. Não pode faltar na ceia, é mandamento. Então, a Páscoa que Deus determina, ela tem uma forma de celebrar e tem instruções específicas. Já a Páscoa dominical, come qualquer coisa, ela é à base de chocolate, tem coelhinho da Páscoa, que está ligado ao paganismo. Não tem nada a ver com a Páscoa do Senhor. Nada, absolutamente nada a ver. Por que trocaram a festa de Deus, da Páscoa Santa, pela festa da Páscoa pagã? O reino de Deus é como um tesouro escondido. A festa do Senhor foi escondida de muitos. A mudança da Páscoa, que fala porque Jesus ressuscitou. E eles falam que Jesus teria ressuscitado no domingo. Não é, Jesus não ressuscitou domingo, ele ressuscitou no final de sábado, que é diferente. A gente pode explicar isso em um outro vídeo, e já tem vídeo no canal sobre isso. Mas a mudança da Páscoa, como existe no cristianismo, ela ocorreu no século II. No segundo século, todos os apóstolos já tinham morrido. E foi feita pelo Papa, tá? No século IV, o Papa Vítor,
Vítor IV, se não me falha a memória, o Papa Vítor, ele pressiona, inclusive, né, as igrejas da Ásia para querer tirar a celebração que eles continuavam celebrando no dia que Deus determinou, e ali então Mileto de Sardes, por exemplo, né, ele teve que enfrentar o Papa. Por quê? Porque ele disse, não, eu vou continuar celebrando o dia que João celebrava, o dia que os meus antepassados celebravam a festa. Então, isso já no século IV, que foi praticamente quando eles concretizaram posteriormente essa data, essa nova data. E qual a data que eles escolheram para celebrar? É para anular a festa, a Páscoa da morte do Cordeiro, e celebrar a Páscoa da ressurreição, que não é de Cristo. Eles dizem que é de Cristo, não é de Cristo, e eu vou explicar por que não é de Cristo. O concílio, né? O concílio de Nicéia em 325, ele fez o quê? Ele decidiu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, seria no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. E aí eles abandonam o dia 14 e colocam nessa data. Vai ser no domingo que cair, né? A data que cair no domingo, que for após a primeira lua cheia e após o equinócio da primavera, é essa data da ressurreição. Para eles, tá? Mas por que ressurreição? Na verdade, essa festa já era celebrada antes. Era uma festa pagã. E aí, o que acontece? Eles começam a celebrar essa festa, e ela está relacionada ao quê? Ao renascimento dos frutos. É a primavera. Flores e frutos começam a brotar. É o renascimento. Então eles viam como um renascimento. E aí havia deidades para isso. Deusas, festivais de fertilidade de várias culturas pagãs. Há uma falsa deusa chamada Ishtar, que era conhecida como a deusa da fertilidade e do amor. Então, isso tudo, o coelhinho da Páscoa, que era na verdade uma lebre, que as sacerdotisas pagãs sacrificavam a lebre e apalpavam o ventre da lebre ainda pulsando ainda, e recitavam uma reza lá, que elas diriam mais ou menos assim: lebres de oestre, que boas novas trazes para mim, que eles faziam a adivinhação do futuro, que virou o jingle, coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. Então, uma cultura pagã que era muito forte entre os pagãos. E quando o cristianismo chegou para conquistar os pagãos, eles trouxeram, na verdade, eles fizeram um sincretismo religioso. Pegaram o paganismo, misturaram com o cristianismo, que não era um cristianismo, não existia um cristianismo, mas com a falsa fé aí, que, né, começaram a fazer de conta que estavam divulgando a Cristo, levando a palavra de Cristo, quando na verdade eles estavam trazendo um Novo Testamento mal interpretado, e anulando os mandamentos de Deus, que é onde estão todas as festas do Senhor, que estão todas as ordenanças, que estão todo o caminho que Deus determinou para que o homem trilhasse. Ok? Então, essa é a confusão que foi feita. Veja o que diz aqui. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei que não é novidade para ninguém isso, mas aqui está uma afirmação. Yeshua é o Cordeiro da Páscoa de Pêssar. Ele é o Cordeiro que morreu. O fato dele ressuscitar é outra situação. Ele morreu para tirar o pecado do mundo, para fazer expiação por nós. Então, nós podemos notar que a Páscoa, ela diz que ela tem um cordeiro, e esse cordeiro, ele é representado, ele já representava o Messias Yeshua. Porém, eu quero trazer algo importante aqui, que é realmente preocupante.
Nós podemos ver lá em João, capítulo 6, verso 53, agora sim, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Ok? Isso aqui é fundamental, eu gostaria que você prestasse muita atenção para você refletir, principalmente você que está fazendo Techuvá. Yeshua disse algo que parece simples. Olha, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Ele está dizendo aqui que nós temos que comer da sua carne e do seu sangue, ok? Tudo bem, isso aí não é problema nem para o judaísmo messiânico, nem para o cristianismo. Mas como que nós podemos comer da sua carne e do seu sangue? Muitos vão dizer, a Santa Ceia. Tá, a Santa Ceia, ela pode ser celebrada, e eu não vou dizer que deve. Eu celebro a Santa Ceia na comunidade que estou congregando, mas, na verdade, existe algo a mais aqui. Por quê? Quando Jesus foi para participar da última ceia, quando Jesus instituiu, vamos dizer assim, as pessoas dizem que Jesus instituiu a Santa Ceia. Tá, se ele instituiu a Santa Ceia, eu quero saber o seguinte: em que momento ele instituiu a Santa Ceia? Qual foi o momento que ele instituiu a Santa Ceia? E aí eu vou te mostrar o perigo de não celebrar as festas do Senhor. Vamos agora para Lucas 22, 19. Veja só, Lucas, capítulo 22, versículo 19. Veja só. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, o que acontece? Aqui está a ceia, né? A Bíblia cristã coloca a ceia do Senhor. Yeshua disse que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Aqui ele está mandando comer ele está dizendo, ele pegou um pão, falou, ele partiu e falou, isto é o meu corpo. Então como que vocês vão comer o corpo de Jesus? Na comunhão, comendo o pão. Como vai tomar o sangue dele? Na comunhão, tomando o vinho ou suco de uva. Ok? Para quem usa suco de uva. Ok. Mas quando que isso aconteceu? Foi no primeiro domingo do mês? Ou no primeiro shabat do mês? No último shabat do mês? No último domingo do mês? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu num moed. Isso aconteceu num tempo determinado, conforme nós lemos no começo, quando Deus diz, essas são as minhas festas. Este que é o problema. Olha quando aconteceu isso. Não começa aqui. Olha aqui, ó. A última Páscoa. Chegada a hora. Que hora? Vamos voltar mais um pouquinho. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães ázimos. Essa festa também de Pêssah é chamada de pães ázimos. Por quê? Porque no dia de Pêssah só se come pão ázimo, já não se come mais fermento. Então, ela ficava ela é unida, né? Ela começa a Pêssah e já o pães ázimos. Então, veja só. Essa festa é uma festa de Páscoa. Ó. Chegou o dia da festa dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, ele mandou preparar a festa, ok? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E aí ele começa a celebrar a Páscoa. No meio da celebração, ou durante a celebração,
ele então institui. Eu não creio que ele instituiu exatamente, mas ele aqui, ele está fazendo algo que é bem profundo. Eu vou ter que voltar um pouquinho para explicar. Eu quero fazer o vídeo rápido, mas acaba sendo um pouco mais longo, porque são muitos detalhes. Por que alguém já se perguntou, quando Yeshua tá preso, sendo julgado e crucificado, quando ele está sendo crucificado, mais propriamente dito, a Bíblia fala que as pessoas estão preocupadas, elas estão correndo para preparar a peça, porque vai ser o Shabat, quarta-feira, é quarta-feira à tarde que Yeshua está, que do meio-dia para tarde que Yeshua morre, né, até as 3 da tarde, que ele entrega o seu espírito, e nesse período é véspera de Shabat. Por quê? Porque a Páscoa é um Shabat que vai ser na quinta-feira, quarta-feira à noite para quinta. Ali, o que acontece? Yeshua está sendo crucificado e as pessoas estão preparando peça. Por quê? Se Yeshua celebrou a Páscoa antes? Eu já vi alguns rabinos falar que eles, por causa que ele ia morrer, que ele sabia que ele ia morrer, ele celebrou um dia antes. Mas eu não acredito nisso. Eu prefiro um entendimento de um outro rabino, que eu achei muito coerente, e é o que eu estou trazendo aqui para você. Os essênios, fala-se muito dos fariseus e dos saduceus, mas muitos se esquecem dos essênios. Os essênios eram um grupo que fugiu do templo, fugiu assim, né? Abandonou o templo. Eles viram que os sacerdotes do templo estavam corrompidos, o templo estava ficando impuro pelos próprios sacerdotes, e eles então abandonaram o templo e foram para o deserto. Inclusive, os achados de Qumran são fruto do trabalho desses essênios. Eles foram para o deserto e eles tinham o calendário. Roma já estava ali alterando os calendários das pessoas. Então havia uma diferença no calendário essênio. A Páscoa era um dia antes da Páscoa que os judeus faziam juntamente com o templo, com os sacerdotes, que era determinado. Eles tinham essa diferença de calendário de um dia. E Yeshua, muito provavelmente, celebrou a Páscoa junto com o calendário dos essênios. E provavelmente na comunidade dos essênios. Porque se você olhar, tem uma curiosidade aqui. Veja só. Quando Yeshua manda preparar a Páscoa, deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Quando chega o dia da Páscoa, olha o que Yeshua fala para João e para Pedro. Então, lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui até a casa dele e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, veja bem, este homem, o que Pedro vai encontrar, ele está carregando um cântaro de água. Esse serviço era serviço de mulher. Carregar água era serviço de mulher. Homem não carregava água, eram as mulheres que carregavam água. Então, até entre os samaritanos, né? Yeshua não encontrou lá a mulher samaritana pegando água? Muito bem. O que aconteceu aqui? Por que estamos dizendo que esse homem, que Yeshua provavelmente celebrou o calendário, além dessa diferença do calendário, os essênios não tinham esposas. Eles resolveram se santificar de uma forma que eles não tinham esposa, só tinha homem no deserto, na região que eles moravam. Então, como não tinha mulher para buscar água, quem buscava água? Um essênio. Isso são sinais de que, muito provavelmente, Yeshua celebrou Pêssah junto com os essênios, que ficou perfeitamente, né? Porque aí ele celebrou a Pêssah no dia correto, mandamento, e no dia que o povo que já estava com o calendário romano já alterado,
foi celebrar, eles sacrificaram de uma certa forma, né? Profeticamente falando, eles sacrificaram Yeshua no dia de Pêssah também, que era no dia de Pêssah que eles estavam fazendo. Ok? Então, mas aí, aonde está o problema que eu disse? O problema que eu disse é exatamente esse. Que Yeshua disse que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Quando ele disse isso, em Pêssah. Mas veja só, os essênios, eles não acessavam o templo. Muito provavelmente, eles não tinham o cordeiro. O cordeiro, ele, desde que houve templo, foi construído o templo, o cordeiro era levado ao templo, sacrificado e aí o responsável levava de volta o cordeiro para casa para fazer a ceia. Os essênios sabiam que o templo estava impuro de uma certa forma por causa dos próprios sacerdotes, né? Ou eles tinham esse conceito, certo ou errado, eles tinham esse conceito de que o templo estaria corrompido por aqueles homens. Então, eles saem do templo e não têm mais contato nenhum. Eles não têm mais contato nenhum com esses sacerdotes. E o que eles faziam então? Eles já substituíam o cordeiro pelo pão ázimo. Muito provavelmente, tá? Mas havia uma substituição. Isso é um entendimento meu, eu sei que muitos amigos meus, muitos não, né? Poucos amigos meus que conhecem a Torá, dentre eles, a maioria, vai discordar de mim. Eles vão dizer que Yeshua comeu o cordeiro no dia de Pêssah. Eu não acredito nisso, tá? Mas aí você que tem que tirar as suas dúvidas pela Bíblia. Tá? Eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque até os dias do Messias, os pecados eram expiados com o derramar do sangue do cordeiro. Ele substitui o cordeiro, porque agora ele sabia, o templo ia ser destruído. Como que nós iríamos celebrar a Páscoa agora? Como que o gentio que está tão longe como nós, aqui no Ocidente, iria levar o cordeiro lá para o templo de Jerusalém, que nem existe? O símbolo da Páscoa, o símbolo maior da Páscoa é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Yeshua já estava nessa Páscoa nos pães ázimos. Ele já era representado pelo pão ázimo, ok? Ali, ele faz o que na cerimônia? E tomando um pão, tendo graças, o partiu, ele lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Hoje, eu entendo que em Pêssah, quando nós celebramos Pêssah, nós não comemos cordeiro. Nós não. Eu conheço pessoas que comem. Tá bem, não tem problema. Aí é cada um. O meu entendimento, não dá para comer. E eu reconheço que o símbolo de Pêssah está no pão ázimo. Tá? Então ele fala, e tendo tomando pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Quando que eu tenho que comer o corpo de Cristo, do Mashiach, em memória dele? Na Páscoa, em memória da sua morte, a sua última Pêssah. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de nós. Então ele está dizendo que este é o cálice da nova aliança, no sangue dele, derramado em favor de nós. E nós bebemos do corpo, do sangue de Cristo, simbolicamente. Quando que eu faço isso? Na Páscoa. No tempo determinado, no dia determinado por Deus, no dia 14 para 15 de Nissan. Agora eu te pergunto, será que quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus? Estamos cumprindo o mandamento de Cristo também? Que nos mandou comer e beber do seu sangue? Quem não comer e beber do seu sangue não tem parte com ele? Esta é uma pergunta.
Porque o mandamento é fazer isso na Páscoa. Eu não estou dizendo que não posso fazer mensalmente. Eu creio que possa. Até porque tinha o Kiddush também, que também é pão e vinho. No final de cada reunião havia esse costume. Algumas têm, acho que até hoje algumas fazem isso, outras fazem uma vez por semana. Mas o pão, comer do pão, comer da carne e do sangue de Cristo foi ordenado dentro de Pêssar, é a Páscoa da morte do Cordeiro no dia 14 de Nissan. E a minha pergunta é: quem celebra uma outra festa, que era uma festa da deusa da primavera, em homenagem ao renascimento dos frutos, será que essa pessoa ela não está comendo o sangue de Cristo no dia certo? No dia certo não, no dia nenhum, né? Aí na Santa Ceia, talvez sim, talvez não sei. Mas ela não está cumprindo o mandamento. E pode ser que essa pessoa não está comendo do sangue e da carne de Cristo, porque está fora do calendário de Deus. Isso é algo muito complicado. Eis aí Yeshua na festa de Pêssar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é o pão ázimo, o pão sem fermento que dá vida ao mundo. E sobre esse pão ázimo nós vamos falar no próximo vídeo. Que o Eterno abençoe. Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.